Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 16. Diz assim a palavra de Deus. Todos acharam? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 16. Diz assim a palavra de Deus: porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim, se não anunciar o evangelho. Vou ler mais uma vez. Porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim, se não anunciar o evangelho. Meus irmãos, em um mundo vazio de perspectivas e objetivos, em um mundo que caminha sem um norte, que caminha a esmo, nós, como igreja, temos o objetivo e temos a perspectiva. As pessoas aí fora, elas podem estar desesperançadas, sem boas projeções para o futuro, mas o povo de Deus, a igreja do Senhor, não caminha assim. A gente caminha e à medida que nós vamos nessa caminhada, uma caminhada muitas vezes sinuosa, com pedras, com espinhos pelo caminho, onde a gente chora, onde a gente se angustia, onde o calor dos problemas e das adversidades se avolumam. A gente vai fazendo toda essa caminhada com o coração cheio de esperança e cheio de amor. Tomamos como base a missão que temos de proclamar o Evangelho. Evangelho como boa nova de salvação. Evangelho que, quando introjetado no coração humano, transforma o homem, transforma a mulher. O Evangelho que, segundo Deus, tem a capacidade de dinamitar, porque ele é a dinamite de Deus para dinamitar todo o coração endurecido pelo pecado, capaz de convencer o homem, capaz de mudar direções, capaz de reescrever histórias. E a nossa missão como povo de Deus é proclamar esse Evangelho. Evangelho que é cura para a alma, Evangelho que é cura para as famílias, Evangelho que é cura para as nações. Eu e você, unidos a uma igreja, temos a responsabilidade de proclamar esse Evangelho. E como indivíduo também temos essa obrigação de proclamar esse Evangelho. Proclamamos esse Evangelho quando ele, antes de tudo, traspassou o nosso coração. Quando ele, antes de tudo, causou efeitos em nós. Senão eu falo por falar, senão eu anuncio uma religião dentre milhares de outras religiões. Agora, se eu falo do Evangelho, quando esse Evangelho me impactou, quando esse Evangelho mexeu comigo, aí as minhas palavras ganham corpo, ganham vida. Aí eu estou de acordo com Jesus, que diz que as palavras dele são espírito e vida. Onde há espírito, onde há vida, há ressurreição de mortos espirituais, há o levantamento, o ressurgimento de pessoas que outrora estavam abandonadas por tudo e por todos e recebem esse espírito de vida, a semelhança daqueles ossos secos ali no Vale dos Ossos Secos, onde o profeta Ezequiel profetiza, vai o Espírito de Deus, e o Espírito de Deus reanima, dando carne, nervos, tendões, e colocando um exército de pé, respirando, Deus assim, respirando o seu Espírito, para que aquele exército pudesse marchar novamente em direção àquele caminho que Deus propôs. Então, como falamos do Evangelho, estamos falando de vida. Quando falamos do Evangelho, não estamos falando
de dogmas, de sistematizações doutrinárias. Não estamos falando de nada disso. Sem nenhuma lógica aparente, sem logicismo, estamos falando da palavra de Deus, que achacoalha o homem, que muda a vida do homem e que, infelizmente, muitas pessoas estão perdendo de vista. Hoje se prega, há uma infinidade de igrejas, opções não faltam, mas não se tem pregado em muitas igrejas do Evangelho da salvação com toda a sua simplicidade, mas com toda a sua força. É possível olhar para a vida de um homem, para a vida de uma mulher, para a vida de uma criança e ver como que o Evangelho muda as pessoas. É possível ver como as engrenagens da mente passam agora a rodar de uma maneira diferente. A mente muda, o coração muda, as palavras mudam, o comportamento mudam. E é esse Evangelho que Paulo, transmitindo essas palavras para a igreja de Corinto, era esse Evangelho que Paulo pregava. Paulo podia tomar mão da sua alta cultura, da sua alta capacidade, de toda a sua erudição. Mas Paulo foi um homem que teve esse encontro com Jesus, como palavra de Deus, como Deus encarnado. Foi Paulo que experienciou essa verdade, recebeu essa vida de Deus dentro dele, onde ele abandona a religião, onde, no que dizia respeito à religião, ele era um homem muito adiantado, intelectual, mas ele teve um encontro com essa palavra de Deus, com essa palavra da verdade, e é a palavra que mantém a igreja até o dia de hoje. É essa palavra de Deus, palavra da verdade, palavra encarnada de Deus, que está mantendo essa igreja até o dia de hoje. Amém? São 89 anos. Ano que vem, 90 anos, não é isso? E nesses 90 anos a igreja teve sim seus reveses, teve as suas lutas, mas teve muitas vitórias. Muitas e muitas vitórias. E felizes foram aqueles que perseveraram na pregação e na vivência contínua desse Evangelho. Paulo toma isso como uma missão de vida, foi algo que o absorveu, ele não se enxergava de outra maneira que não fosse pregando o Evangelho, anunciando o Evangelho, se tornando ele mesmo um outdoor de Deus, para que todos pudessem ver a palavra de Deus nele. Em cada gesto, em cada palavra, em cada ação, a palavra de Jesus e do Evangelho estava nele. Há em Paulo muitos rasgos de amor, demonstrações de amor a Jesus, ao Cristo. Há em Paulo uma consonância muito grande entre o que ele falava e o que ele vivia. Era um homem que transpirava o Evangelho. As boas novas da salvação estavam na vida daquele homem, impregnaram aquele homem. A cada passo era um passo dado em direção ao Evangelho. Então, quando Paulo está ali escrevendo para a igreja aos Coríntios, numa exortação apostólica, com coração pastoral, de repente aqui num derrame lúcido, Paulo diz assim: porque se eu anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o Evangelho. Porque quem anuncia o Evangelho, meus irmãos, não pode ser dominado pela soberba. E Paulo sabia muito bem disso. Porque se eu anuncio o Evangelho, eu não posso me gloriar. Eu não posso trazer holofotes para mim. O foco não é em mim. Quando eu apareço mais do que o Evangelho, eu já perdi de vista o que é o Evangelho. E quantas pessoas, meus irmãos, têm centralizado tudo nelas em relação ao Evangelho e acham que estão pregando o Evangelho, quando na verdade o que acontece e tem acontecido é um culto à personalidade. Pessoas que se auto-intitulam apóstolos, superapóstolos,
que acham que sou o suprassumo da revelação divina, eles centralizam tudo neles. E aquele que entende o Evangelho e foi absorvido pelo Evangelho, ele sabe que em primeiro plano deve aparecer o quê? O Evangelho, é Jesus Cristo. É a palavra de Deus. E Paulo diz, olha, porque se eu anuncio, se eu proclamo o Evangelho, eu não tenho que me gloriar. Porque se eu me glorio ao pregar o Evangelho, eu já perdi de vista o que é o Evangelho. Não que o Evangelho me anula, venha me anular. Não que o Evangelho faça isso comigo, com você. Mas antes de tudo, a precedência está em Jesus Cristo. É Jesus Cristo primeiro. A minha postura é de alguém prostrado diante de Deus, adorando a Deus. E se alguém falar alguma coisa, para mim eu sou apenas um instrumento. E se eu achar que estou fazendo alguma coisa, eu estou ali nas palavras de Jesus que diz, olha, eu fiz nada demais, eu sou apenas um servo inútil porque eu fiz o que estava mandado fazer. Tem que haver sim, meus irmãos, essa matada no peito e jogar para cima para que a glória seja de Deus. Nós vamos gloriando a Deus na pregação do Evangelho. Quando o pastor Flávio compartilhou essa experiência no culto fúnebre, onde a igreja toda reunida, na dor, na tristeza, ali estava acontecendo a pregação e anúncio do Evangelho. Sabe por quê? Jesus disse assim, olha, nisto todos conhecerão que sois meus discípulos. Quando o quê? Quando vos amardes uns aos outros. A proclamação do Evangelho vai acontecer quando o ambiente for de amor, de acolhimento. Quando a lágrima do outro for a sua lágrima. Quando você ri, se alegrar com os que riem, que se alegram, mas chorar com os que choram. Quando o ambiente for esse, aí está implantado o Evangelho. Os que estão de fora vão conhecer, nisto todos conhecerão. Ninguém ficará isento disso. Todos conhecerão que sois meus discípulos, que vocês seguem a Jesus, que há corpo, que há carne nas palavras de vocês, quando vocês amarem uns aos outros. E nessa assistência, nessa acolhida na hora da dor, ali está sendo pregado o Evangelho. Aí Paulo, como que eu posso me gloriar disso? Eu não posso me gloriar disso porque o coração transborda de graça. E quando eu caio em mim, eu acordo, eu vejo, meu Deus, não tenho nem condições de estar aqui. Mas o Senhor, pelo seu poder, pela sua graça, pela sua misericórdia, é o sustentáculo maior que me mantém. Não tem como eu endereçar nada a mim. Não tem como eu me valer de nada que há em mim, dos meus talentos, das minhas aptidões, da minha eloquência, da minha erudição. Não tem nada em mim, Senhor. Tudo acontece por graça. E Ele diz, olha, eu não posso me orgulhar. Não cabe no meu coração o orgulho, porque o meu coração, para estar fertilizado pela graça de Deus, ele tem que ser um coração cheio de humildade. O caminho aberto para a atuação de Deus, para o Espírito Santo de Deus, é um coração humilde. É um coração que não se vangloria. Mas é um coração que é receptáculo da graça de Deus. Fértil para a plantação da semente de Deus. Semente que tem uma frutificação enorme, a 100 por 1. Foge ao nosso controle, foge à nossa capacidade. Eu não posso, tudo é dado por graça, eu recebo. Então se eu anuncio é porque eu sou um agraciado, mas só anuncio quando essa mensagem, quando essa espada do Espírito está cravada no meu coração. Senão eu vou falar. O discurso pode ser muito bem preparado, muito bem estruturado, mas eu só vou falar. Agora, quando essa palavra me atinge, quando faz parte da minha experiência de vida, quando a tentativa inócua de me gloriar está longe de mim, aí sim, meus irmãos, você fala,
Você fala e as coisas de Deus acontecem. Você fala, pessoas levantam a mão e se convertem. Você fala a libertação. Você fala e as coisas acontecem. E você sabe que aquela fala não é a sua fala. Aquela fala é a fala de Jesus e a fala do Evangelho. É isso que Paulo está falando. Porque se eu anuncio, eu não posso me gloriar. Pois me é imposta essa obrigação. Quem anuncia o Evangelho, meus irmãos, quem anuncia o Evangelho aqui dentro sabe do que eu vou falar agora. Se sente na obrigação de anunciar o Evangelho. Você já viu isso? Você se sente na obrigação de falar. Mas o interessante é que é uma obrigação diferente da obrigação tirânica, despótica, aquela obrigação que te coloca contra a parede, ou você faz ou você faz. É diferente. Você é obrigado, mas ao mesmo tempo você sente alegria por ser obrigado. Você entende que há um imperativo, há uma ordem. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Você faz aquilo com alegria e com amor. Você tomou aquilo como missão da sua vida. Se as pessoas aí fora estão aí sem saber para onde caminhar, você tem uma missão de vida. Que só vai ter fim quando a gente chegar na eternidade. E a chegada da eternidade é a colheita dos frutos. É a colheita dos frutos. Enquanto isso a gente vai lançando semente, pregando o Evangelho, fertilizando essa terra árida, de corações pedrados, herméticos, fechados. A gente se sente nessa obrigação porque todos os dias a gente vai tendo isso. Olha, eu me sinto na obrigação, Você faz isso. Você não consegue guardar essa palavra para você. Sabe por quê? Porque ela é maior do que você. Essa boa nova precisa ser compartilhada. Algo tão bom precisa ser dividido com outro. E é isso que Paulo está falando. Não cabe no peito daquele que ama Jesus e o Evangelho. Ele não consegue ficar em silêncio. Pois me importa, mas me é imposta essa obrigação. Me é imposta essa obrigação, é uma imposição divina com amor e graça para eu anunciar o Evangelho. Eu não posso ser negligente quanto a isso. Eu não posso ser desleixado quanto a isso. Eu não posso viver uma vida espiritual mecanizada de achar que ir a alguns cultos, dar algumas contribuições na igreja já é o bastante. Nunca é o bastante, meus irmãos. Que a vida de culto, a vida entregue a Deus, a vida alcançada por Deus, a vida que tem vida de Deus, ela sabe que é num caminho que as coisas acontecem. E sempre vai ter uma oportunidade. Sempre vai aparecer alguém esperando de você uma palavra. Sempre. Sempre vai ter alguém querendo ouvir algo de você. E é tão bom quando a primeira palavra é uma palavra do Evangelho. Quando a palavra vem recheada de consolo de Deus. Recheada de uma palavra do alto, que acalma, que tranquiliza. Quando você se torna uma espécie de bunker espiritual, abrigando pessoas angustiadas. Quando a pessoa bate de porta em porta, fala com uma e outra pessoa e ela tem você como a última opção. E ela diz assim, olha, eu já procurei todo mundo. E a dor continua ali. Aí você fala uma palavra de Jesus e do Evangelho, aquele sentimento, aquele sofrimento é estancado. Você aconselha a pessoa a receber a paz de Jesus no coração, a pessoa é pacificada no coração, na alma, porque sabe que da sua boca sempre sai uma palavra do Evangelho e você não consegue falar outra coisa.
Se alguém te agradecer, você diz, não, isso é minha obrigação, eu estou aqui nessa terra, na qualidade desse que tem essa missão. Eu tenho essa missão de pregar esse evangelho. De não ser indiferente às suas lágrimas, de não ser indiferente à sua dor. Eu prego, eu anuncio esse evangelho. E ai de mim se não anunciar o evangelho. Ai de mim se eu não anunciar o evangelho. Para Paulo, meus irmãos, o não anunciar o evangelho era a maior das tragédias pessoais. Não anunciar o evangelho era a maior das tragédias pessoais. Para Paulo, era a falência da existência. Em outras palavras, não valeria a pena viver. Não valeria a pena viver. Jesus, em toda a sua pregação, aqui na terra, chegou a comparar essa pregação, esse anúncio, como comida e bebida. Que a minha comida, a minha bebida é o quê? É fazer a vontade daquele que me enviou. Às vezes Jesus ficava até sem se alimentar. E andando, e pregando, e anunciando. Há uma transferência de responsabilidade para a igreja continuar nesse sentido também. E você pode reparar que toda igreja problemática, não é o caso dessa igreja, mas toda igreja problemática é uma igreja que perdeu de vista o anúncio do evangelho. Muitas coisas assumiram esse lugar. Quando você vê a igreja brigando por patrimônio, quando você vê a igreja brigando por que cor vai pintar a fachada da igreja, quando você vê... Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? É porque ela já perdeu de vista a importância de anunciar, de pregar o evangelho. Quando ela ainda está nessas coisas, nessas miudezas, quando ela ainda está nisso, é que ela perdeu de vista a pregação do evangelho. É quando ela não pode dizer para ela mesma, ai de mim se não pregar o evangelho. É uma condição existencial. É a minha vida. É a minha missão. Ai de mim. Há um anátema. Há uma invocação até de uma maldição. Ai de mim se eu não pregar o evangelho. Aí eu fracasso. Aí eu vivo para aquilo que eu não deveria viver. Aí eu vou estar igual as pessoas lá fora, sem rumo, sem direção, com a única diferença, que eu vou estar num ambiente cercado de pessoas. Mas eu ainda vou estar caminhando a esmo, tal qual eles lá estão. Sem um norte verdadeiro. Sem consciência de Deus e do evangelho. Eu apenas vou estar dentro de uma igreja. Agora, quando eu acordo e recebo esse despertamento do Espírito Santo, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Quando eu tenho esse encontro com a verdade de Cristo e do Evangelho, aí sim, eu entro nos eixos, eu anuncio o Evangelho, vejo que a minha vida está impregnada com o Evangelho, a minha vida depende do Evangelho e eu tenho que anunciar esse Evangelho, que é a palavra de salvação, boas novas do Senhor e a oportunidade única de vidas serem transformadas. Amém? Que Deus nos abençoe, meus irmãos, e que a palavra do Senhor Jesus seja completada em nossos corações.